Assim, esse é um tópico complicado, por quê? Porque eu sou contra todo mundo, tá? Mentira, todo mundo não. Só o Bento e o Lorenzo. A Letícia não tem nada a ver. Sim, estou falando de Além da Ilusão. Resumão para quem não sabe, tá? O que aconteceu foi: Bento, Lorenzo e Letícia cresceram juntos e os dois eram apaixonados por ela desde criança, mas ela acabou se aproximando muito do Bento e se relacionando com o Bento, mas o Lorenzo continua tendo interesse por ela. Porém, assim, como é uma comunidade que não tinha muitas crianças da mesma idade, eles acabaram ficando muito próximos, os três, então o Lorenzo manteve amizade com os dois, porém sempre apaixonado pela Letícia. Aí, em dado momento, quando o Bento e a Letícia decidem se casar, o Lorenzo não consegue aceitar aquilo direito e ele decide simplesmente se alistar para a guerra, né? Novela de época, tá bom? E daí ele é falado que ele é convocado e tudo mais, e daí o Bento, assim, como um grandíssimo herói, para proteger o Lorenzo, ele decide também se alistar, porque ele sabe que o Lorenzo é muito pequeno, franzino, não sei o que, tipo, esses são termos dele, tá? Para participar de uma guerra sozinho, né? E daí, tipo, até mesmo a mãe do Lorenzo fala, tipo, fale pro Bento que você que escolheu isso, você não foi convocado aleatoriamente, enfim, né? Mas ele acaba não falando, enfim, os dois vão pra guerra, dá BO lá no preparo, que inclusive é um dado momento que o Bento nem consegue sair para encontrar a Letícia, sabe? Enfim, aí, no decorrer da guerra, em dado momento, o Lorenzo se separa do Bento e desaparece. Aí o Bento decide ir atrás do Lorenzo, cruzar a fronteira e tudo mais, e acaba sendo atingido de modo que ele ficou paraplégico ali. O Bento pede para que o Lorenzo, como ele vai voltar, né, informe a todos que ele foi de arrasta, porque ele não quer voltar para o Brasil sendo um peso para a Letícia e para o pai dele. Enfim, o pai dele é um pai solo que perdeu a esposa há muitos anos e tudo mais. E ele decide ficar na Itália. Ele fica na Itália com uma menina que é apaixonada por ele, meio que já se declara para ele, logo em seguida, mas ele fala, tipo, não, eu tenho a Letícia, blá, 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 blá. Só que assim, né, até então ele nunca mais ia voltar para não ser o peso. Só que daí ele acaba... ele não mora só com a menina, tá bom? Mas enfim. Ele acaba, depois de muita fisioterapia e tratamentos e tal, ele acaba decidindo voltar pro Brasil. Por quê? Porque ele consegue voltar a andar. Só que nesse período de tempo, a Letícia decidiu seguir em frente. E seguindo em frente com quem? Com o Lorenzo, né? Que é, tipo, quem tava ali por ela e tudo. Enfim. O Bento chega a mandar uma carta pro Lorenzo, que não chega até o Lorenzo, mas essa também é outra questão. Mas, assim, o que eu queria comentar e daí o que acaba acontecendo é que o Bento volta pro Brasil, chega exatamente no dia que a Letícia e o Lorenzo se casam. Então, logo depois que eles se casam, o Bento aparece. E daí é todo um bafafá, e daí, tipo, questionamentos sobre por que o Lorenzo mentiu e tal, e aí a emoção, né, dele realmente não ter, dele estar vivo e tudo mais. Mas, assim, eu acho que tá todo mundo errado, sabe? Porque errado foi o Bento dizer isso, tipo, e principalmente, assim, ele decidiu completamente que ele não ia nunca mais voltar pro Brasil. Ele escreve no diário dele pra Letícia seguir em frente e ser feliz. Então, tipo, e dele chega julgando eles estarem se relacionando e, tipo, se sente traído e tudo mais, sem pensar muito, né, que a Letícia teve que passar por um luto, o pai dele teve que passar por um luto, enquanto ele, né, tava lá, tipo, sentindo pena dele mesmo, e essa é uma coisa que o pai dele fala, né. Mas, enfim, aí é uma situação, assim, que me irrita muito, porque eu sempre me incomodei muito com a relação do Lorenzo com a Letícia e com o Bento, mas nesse ponto aí, eu acho que ele não tá tão errado, sabe? Porque afinal ele fez o que o Bento pediu. Se ele devia ter feito ou não, é outros 500 também. Mas, enfim, só queria compartilhar isso mesmo, que assim, é uma das coisas que me irritam. E a pobre da Letícia, que nada tem a ver, tendo que tomar decisões por causa dos outros que não sabem. Ai, sério, me irrita. Tipo,
essa situação do Bento, assim, dele, ai, não vou voltar pro Brasil porque eu não quero ser um peso, a Letícia vai ficar comigo só por dó, meu pai vai ficar com dó de mim, não sei. Gente, o pai dele sofreu muito a perda dele, e ele até fala, né, tipo, eu preferia que você estivesse aqui sem andar que lá, né, que ter ido de arrasta, né. E, tipo, ele tira completamente o direito da Letícia e do pai dele escolherem cuidar ou não dele, digamos, sabe? Porque pode ser que a Letícia tivesse olhado e falado: opa, pera lá. Não é nem pelo fato de você estar paraplégico, mas sim porque você tá insuportável. Que ele ficou, realmente, tá? Enfim, só isso mesmo. Só reclamar de novela mesmo pra variar. Tchau!